Eles olham para você e simplesmente não conseguem entender. Tentam encontrar alguma explicação, inventam teorias, até duvidam da sua sorte, porque na cabeça deles não faz sentido. Como alguém como você, alguém que aparenta ser comum, sem as conexões certas, sem os atalhos, conseguiu ir tão longe, chamar tanta atenção e incomodar tanto. E é aí que começa a parte mais interessante dessa história. O que você tem, o que você faz e, principalmente, o que você se tornou deixa muita gente desconfortável. E não é porque você fez algo de errado, pelo contrário. É porque você ousou. Ousou continuar quando todos mandaram parar. Ousou acreditar quando ninguém mais acreditava. Ousou crescer quando era mais fácil se esconder. E agora, aqueles que te criticaram começam a querer ser exatamente como você. Neste vídeo, você vai entender o que acontece quando você sai do caminho esperado, rompe padrões, escolhe ser quem é de verdade e não o que esperam de você. Vamos falar sobre a transformação silenciosa que ocorre quando você começa a fazer o que precisa ser feito sem precisar se explicar. E por que esse movimento natural de evolução assusta tanto quem ficou parado? Mas atenção, eu não vou te entregar todas as respostas de cara, porque o ponto aqui não é te dar um manual, mas te mostrar por que sua jornada causa reações tão fortes, boas e ruins. E principalmente, por que isso é uma das maiores provas de que você está no caminho certo. Quando você começa a se destacar, não é só você que muda. A forma como os outros te enxergam também muda. E isso, muitas vezes, revela muito mais sobre eles do que sobre você. A crítica que antes era constante começa a dar espaço para o silêncio. Um silêncio que esconde curiosidade, admiração e, sim, em muitos casos, inveja. Eles não vão admitir, claro. Vão fingir que ainda não ligam. Mas, no fundo, já não conseguem tirar os olhos do que você está fazendo. Isso não tem a ver com fama, dinheiro ou status. Tem a ver com presença, com consistência, com a forma como você começou a aparecer em lugares que, segundo eles, não eram para você. Com a maneira como você começou a ocupar espaços que antes eram negados. E isso quebra uma lógica que muita gente tem dificuldade de aceitar, a de que é possível crescer sem pedir permissão. O problema é que quando você prova isso, você ameaça o conformismo deles. Sua evolução pessoal expõe a estagnação dos outros. E ninguém gosta de ser confrontado com o que poderia ter feito e não fez. Então, é mais fácil te criticar do que reconhecer o próprio medo. Mais fácil dizer que você teve sorte, que foi coincidência, que não vai durar. Mas você sabe, não foi sorte, foi insistência, foi escolha, foi sacrifício. Foi a decisão de continuar mesmo nos dias em que tudo parecia dar errado. Nos momentos em que ninguém via, ninguém aplaudia, ninguém acreditava. E é por isso que agora as mesmas pessoas que riram, hoje observam, em silêncio, tentando entender qual foi o truque. Spoiler, não teve truque, teve coragem. E isso, para muitos, é inaceitável. Tem gente que se incomoda, não com o que você tem, mas com quem você é quando está alinhado com seu propósito. Porque isso cria uma energia que não pode ser imitada. Eles até tentam. Vão começar a repetir suas palavras, copiar seus gestos, seguir seus passos, mas não conseguem sustentar, porque estão apenas performando algo que em você é real. E talvez o mais curioso disso tudo seja perceber que muitos daqueles que hoje te observam em silêncio já sabiam lá no começo que você tinha algo diferente. Só não queriam admitir, porque admitir isso seria reconhecer que estavam errados ao duvidar. E para alguns, isso dói mais do que perder. Por isso, preferiram te atacar e agora preferem fingir que sempre te apoiaram. Mas você lembra de cada comentário, de cada risada, de cada tentativa de te colocar para baixo.
não por rancor, mas por consciência, porque essa lembrança te fortalece, te lembra do quanto você cresceu e, principalmente, do quanto ainda vai crescer. Nesse ponto do vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo. Eles não entenderam, mas eu continuo. Isso vai mostrar que você não está sozinho. Tem muita gente como você enfrentando o mesmo tipo de resistência, mas indo além mesmo assim. Seu comentário pode inspirar outros que também estão sendo desacreditados agora, mas que já começaram a se mover. Sabe, tem uma coisa que pouca gente fala sobre a jornada de quem decide sair da média. Ela é solitária no início, mas poderosa no final. Porque enquanto todos estão preocupados em se encaixar, você começa a se destacar. E esse destaque vem com consequências. Uma delas é o desconforto alheio. Você começa a se tornar uma espécie de espelho. E espelhos incomodam. Principalmente quando mostram aquilo que as pessoas não querem ver. Sua evolução joga luz nas sombras que os outros preferem manter escondidas. E não é culpa sua. Você não está provocando ninguém. Está apenas vivendo sua verdade. Só que, em um mundo onde a maioria ainda vive de aparência, autenticidade é um ato de rebeldia. E quanto mais autêntico você se torna, mais você se distancia das projeções dos outros. Você não precisa mais da validação que antes buscava. Não depende mais da opinião de quem nunca te ajudou. E isso, para muitos, é uma ameaça. Porque mostra que é possível ser livre, que é possível ser completo sem precisar se moldar ao gosto dos outros. Mas não se engane. Essa liberdade tem um preço. Vai te custar amizades que nunca foram verdadeiras. Vai te afastar de ambientes onde você nunca foi bem-vindo de verdade. Vai te transformar em alguém que muita gente vai fingir não ver, porque te ver é ter que encarar a própria estagnação. E isso dói. Só que você não veio até aqui para agradar. Veio para viver, para construir, para deixar um legado que não dependa da aceitação de ninguém. E é exatamente isso que está fazendo. Por isso, cada crítica, cada olhar torto, cada tentativa de desmerecer sua trajetória é apenas mais uma confirmação. Você está no caminho certo. Eles olham, comentam, mas não conseguem ignorar. E a cada movimento seu, a cada passo dado, a tensão aumenta. Porque quando você insiste em seguir firme, algo neles começa a ruir. Não é só sobre inveja ou ciúmes, é sobre a lembrança incômoda de que eles poderiam ter feito diferente, mas escolheram não fazer. Sua coragem escancara a covardia deles, sua disciplina mostra o quanto eles se deixaram acomodar, e isso mexe mais fundo do que eles gostariam de admitir. Muitos começam a tentar explicar sua trajetória de formas que façam sentido dentro da lógica deles. Criam histórias, inventam justificativas, vão dizer que você teve privilégios, que encontrou facilidades, que foi sorte. Porque aceitar que tudo o que você conquistou é fruto de esforço, visão e paciência significaria ter que encarar o próprio fracasso. E essa é uma batalha que eles preferem não travar. Mas existe algo ainda mais forte nesse processo. O momento em que você percebe que já não se importa. Não se importa com a opinião de quem antes te fazia duvidar. Não se importa em convencer quem nunca quis acreditar. Não se importa com as narrativas que inventam sobre você. Essa liberdade é poderosa. Porque quando a voz dos outros perde a importância, a sua própria voz fica mais nítida. E é ela que guia seus próximos passos. Essa clareza muda tudo. Você começa a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. Percebe como a maioria das pessoas vive de desculpas. Como gastam energia tentando justificar o que não fazem, em vez de simplesmente agir. E quanto mais você percebe isso, mais entende por que sua caminhada causa tanto incômodo. Porque sem perceber, você virou um lembrete vivo do que poderia
Ser diferente. E aqui existe um ponto essencial. Você não precisa carregar o peso da expectativa dos outros. Não veio ao mundo para corresponder a sonhos que não são seus. A sua caminhada não é um espetáculo para ser aplaudido ou vaiado. É um processo íntimo, profundo, que só você entende de verdade. E quando você assume essa verdade, o efeito é imediato. Os que te criticaram começam a se confundir. Já não sabem mais se riem, se te atacam ou se tentam se aproximar. Muitos vão até tentar se reaproximar, como se nada tivesse acontecido, tentando colher os frutos daquilo que antes desprezaram. É curioso observar esse movimento. Os mesmos que um dia torceram contra, agora começam a imitar. Repetem frases, copiam atitudes, tentam absorver a sua postura como se fosse um figurino. Mas existe um detalhe que eles nunca conseguem reproduzir: a essência, porque essência não se copia, se constrói. Eles podem tentar imitar o resultado, mas não conseguem imitar o processo. E o processo é justamente aquilo que moldou quem você é. Esse processo foi feito de escolhas difíceis, de noites mal dormidas, de portas batidas na sua cara, de erros que poderiam ter te paralisado. Foi feito de dúvidas, mas também de decisões que só você teve coragem de tomar. E esse é o ponto que separa você dos que ficam apenas observando a ação. Enquanto eles pensavam nos riscos, você decidiu arriscar. Enquanto eles listavam motivos para desistir, você encontrou razões para continuar. Enquanto eles se preocupavam com aprovação, você se preocupou em construir. E talvez essa seja a maior fonte do incômodo, porque no fundo, todos sabem que poderiam ter feito mais, mas escolheram não fazer. E agora, quando olham para você, veem não apenas sua vitória, mas também o reflexo das próprias desistências. É por isso que a sua presença pesa. É por isso que seu crescimento gera tanto desconforto. Porque ele lembra, sem palavras, de tudo aquilo que eles deixaram passar. Essa consciência, que começou de forma sutil, vai crescendo com o tempo. E é nesse ponto que o jogo vira. Você deixa de ser apenas alguém que incomoda e passa a ser uma referência, mesmo que não admitam. Seus passos viram parâmetro, suas decisões viram padrão a ser seguido. Seu jeito de enfrentar a vida passa a ser estudado em silêncio. Eles já não estão apenas observando. Estão tentando aprender, mesmo que nunca te deem o crédito. E isso mostra algo muito importante. Você alcançou um estágio em que já não depende da validação deles, mas eles começam a depender da sua movimentação. Você dita o ritmo, ainda que não perceba. Você cria tendências sem precisar anunciar. E, de repente, percebe que aquilo que um dia foi motivo de chacota, agora é inspiração. Não porque você buscou esse lugar, mas porque você se manteve fiel a si mesmo. É nesse ponto que sua trajetória se aprofunda, porque já não se trata apenas de provar que você pode, já não se trata de conquistar espaços. Agora, a questão é: o que você vai fazer com essa força? Como vai lidar com a responsabilidade que vem com o fato de se tornar exemplo, mesmo sem querer? Essa é uma das maiores provas da sua jornada. Perceber que o que você faz não é só sobre você. É sobre todos os que estão olhando, em silêncio, tentando descobrir como você consegue. E talvez o mais impressionante seja perceber que esse poder não veio de algo extraordinário, mas da soma de pequenas escolhas feitas todos os dias. Você não esperou a condição perfeita, não esperou o apoio perfeito, não esperou a hora certa. Você criou a hora certa. Você transformou circunstâncias. E essa atitude por si só é revolucionária. Quando você começa a perceber a dimensão do que está acontecendo, tudo ganha uma nova perspectiva. Aquilo que antes parecia apenas uma insistência sua, uma teimosia quase ingênua de não desistir, agora se transforma em algo maior. Você não apenas superou expectativas externas, você redefiniu padrões internos. Passou a se olhar com outros olhos, não mais como alguém tentando provar algo,
mas como alguém que já provou, para si mesmo, antes de qualquer outro. Esse é um ponto fundamental da sua caminhada. A virada acontece quando você deixa de viver para responder às críticas e começa a viver a partir da própria verdade. Não se trata de calar quem duvida, mas de seguir mesmo quando duvidam. Não é sobre convencer ninguém, é sobre seguir construindo, porque a vida não espera a aceitação alheia. E esse movimento silencioso, quase invisível, é o que gera a força que muitos observam, mas não compreendem. Existe uma diferença enorme entre quem fala e quem faz. E você escolheu fazer. Enquanto muitos se ocupam em discursos, justificativas, análises infinitas sobre por que não conseguem, você simplesmente continua. Essa continuidade parece simples, mas é rara, porque exige paciência, exige a coragem de ser incompreendido por longos períodos. Exige suportar olhares atravessados, comentários maldosos e até o silêncio daqueles que poderiam ter apoiado, mas escolheram não se envolver. Tudo isso se torna combustível quando você entende que sua trajetória não depende de plateia. E quando essa clareza se instala, algo curioso acontece. O que antes era peso vira liberdade. Você já não sente a obrigação de provar nada para ninguém. Você não busca a aprovação, você constrói presença. E essa presença, por si só, já é suficiente para atrair atenção. Atenção de quem torce contra, atenção de quem observa com curiosidade. E, principalmente, atenção de quem, em silêncio, passa a se inspirar. Muitos nunca vão admitir, mas sua postura, sua disciplina e sua determinação começam a ser referências que moldam decisões alheias. Esse ponto da caminhada exige maturidade, porque é tentador usar o novo poder para alimentar o ego. É tentador olhar para trás e pensar em devolver as críticas na mesma moeda, mas você percebe que isso não vale o esforço. Sua energia não precisa ser gasta em provar nada. Ela precisa ser canalizada para criar mais. E esse entendimento aprofunda sua jornada, porque agora você não está apenas resistindo, está construindo com consciência. Cada passo tem propósito, cada escolha tem impacto, e cada resultado, por menor que seja, confirma que você não dependeu de atalhos. Nesse estágio, muitas máscaras começam a cair ao seu redor. Pessoas que antes estavam distantes começam a se aproximar, algumas por admiração genuína, outras por interesse. E é aqui que você aprende a diferenciar, aprende a valorizar os que sempre estiveram, mesmo quando não havia nada a ganhar. Aprende a reconhecer quem apenas finge apoiar, mas no fundo só quer colher os frutos do que você construiu. E essa consciência é libertadora, porque te ajuda a focar no que importa, continuar crescendo sem se perder. O aprofundamento dessa jornada revela algo ainda mais profundo, o impacto silencioso que você causa. Não se trata apenas das pessoas que imitam ou que te observam de longe. Se trata daqueles que se inspiram sem nunca te dizer. Se trata dos que olham para a sua história e, em silêncio, encontram coragem para começar a própria. Você nunca vai saber de todos, nunca vai conhecer todos os que foram tocados pelo que você fez. Mas isso não diminui o efeito. Pelo contrário, amplia, porque seu impacto já não depende de reconhecimento. Ele existe por si só. Essa é a diferença entre influência superficial e transformação real. A influência busca aplauso imediato, reconhecimento visível. A transformação, por outro lado, acontece em silêncio, nos bastidores da vida dos outros. Ela acontece quando alguém decide arriscar porque viu que você arriscou. Acontece quando alguém persiste porque percebeu que você também persistiu. Acontece quando alguém, em silêncio, decide não desistir porque se lembrou de você. Esse é o verdadeiro poder da autenticidade.
Ela inspira sem precisar de propaganda. Mas há algo que precisa ser dito. Essa posição não é confortável. Ela vem acompanhada de novas responsabilidades. Porque quanto mais pessoas te observam, mais percebem detalhes, mais percebem incoerências, se existirem. E é aqui que você entende que não pode mais se apoiar apenas em discursos. É preciso viver a verdade todos os dias, não como um fardo, mas como um compromisso consigo mesmo. Porque você não chegou até aqui para encenar, chegou para ser real. E ser real exige constância, exige mostrar vulnerabilidade quando necessário, exige admitir erros sem perder a firmeza de continuar, exige aprender em público, sem medo de ser julgado. Porque o verdadeiro respeito não vem da imagem perfeita, vem da consistência em ser humano, em errar, corrigir e continuar. Essa coerência, que muitos evitam, é o que fortalece sua posição. Porque enquanto eles se escondem atrás de máscaras, você se apresenta como é. E isso, paradoxalmente, gera mais força do que qualquer encenação. Com o tempo, você percebe que a caminhada não é uma corrida contra os outros, mas um processo contínuo de aprofundamento pessoal. Você deixa de olhar para os lados, deixa de medir sua trajetória em comparação. Começa a olhar para frente, entendendo que cada passo é apenas parte de algo maior. E é nesse ponto que a ansiedade de provar se transforma em serenidade de viver. Você já não busca reconhecimento externo, busca realização interna. Isso muda tudo. E ainda assim, o mais curioso é que essa serenidade não diminui seu impacto. Pelo contrário, amplifica. Porque quando você deixa de correr atrás da validação, sua presença se torna mais autêntica. E a autenticidade é irresistível. Ela atrai de forma natural. Ela cria conexões genuínas, ela inspira sem esforço, e é nesse estado que você começa a perceber que já não é apenas alguém que incomoda, já não é apenas alguém que rompeu padrões. Você se tornou um exemplo vivo do que acontece quando alguém se recusa a desistir. Esse é o ponto em que sua jornada alcança profundidade verdadeira. Porque agora não se trata mais de quem você era ou do que disseram que você não conseguiria. Trata-se do que você está se tornando. E o que você está se tornando é maior do que qualquer crítica, maior do que qualquer comparação, maior até do que as próprias dúvidas que um dia te assombraram. Você não apenas superou, você se transformou. E essa transformação é irreversível. Chegar até aqui foi um caminho repleto de camadas, uma jornada que, olhando agora em retrospecto, revela muito mais do que simples superação. Você pode até achar que só viveu escolhas comuns, dias difíceis, decisões pequenas, mas juntas, todas elas construíram uma fortaleza interna que hoje ninguém consegue derrubar. E isso é justamente o que mais assusta. Perceberem que, enquanto eles ficaram parados esperando por algo externo, você simplesmente foi, mesmo sem saber exatamente como seria o fim da estrada. Eles olham para o que você conquistou e buscam explicações fáceis. Dizem que você teve sorte, que apareceu na hora certa, que encontrou um atalho. Mas a verdade que poucos têm coragem de encarar é que não houve sorte nem atalho. Houve disciplina, houve sacrifício, houve paciência em dias em que tudo parecia inútil. Houve noites em que o sono não vinha porque a cabeça estava cheia de dúvidas e mesmo assim você levantou no dia seguinte e continuou. Essa constância, silenciosa e invisível para a maioria, é a parte que eles não veem e por isso não entendem. E essa falta de entendimento gera incômodo, porque, ao não entenderem, eles revelam mais sobre si do que sobre você. Eles não entendem como alguém pode se manter firme sem aplausos, como alguém pode persistir sem garantias, como alguém pode acreditar quando tudo ao redor grita para desistir. Mas você acreditou. Você persistiu. E agora está aqui, incomodando,
apenas por existir em sua verdade. Afinal, é disso que se trata: verdade, autenticidade, ousadia de não se encaixar no que esperavam de você. E ser verdadeiro, em um mundo onde quase tudo é aparência, é inevitavelmente um ato de rebeldia. Porque sua verdade expõe a mentira dos outros. Sua coragem escancara a covardia de quem prefere se esconder. Sua caminhada joga luz sobre a estagnação alheia. E é justamente por isso que você desperta tantos olhares, não porque busca atenção, mas porque a autenticidade não pode ser ignorada. O mais interessante é que, em algum momento, as críticas começam a perder força. Aqueles que antes riam, que apontavam o dedo, que desmereciam, começam a se silenciar, mas não porque desistiram de te atacar, e sim porque não conseguem mais sustentar a narrativa de que você não conseguiria. Eles veem que você conseguiu, e agora a única saída é o silêncio. Um silêncio que, no fundo, carrega uma mistura de respeito e inveja, e às vezes até de arrependimento. E com o silêncio vem a imitação. Eles começam a repetir suas palavras, a adotar seus hábitos, a seguir seus passos. Tentam reproduzir aquilo que veem em você, mas sempre falta algo. Porque falta a essência, falta a vivência, falta o caminho que só você trilhou. Podem copiar a forma, mas não conseguem copiar a substância. E isso, no fundo, só reforça a diferença. Enquanto eles tentam parecer, você simplesmente é. É aqui que a sua jornada ganha profundidade. Porque você percebe que não se trata mais apenas de chegar onde queria. Se trata do impacto que você causa sem sequer perceber. Pessoas que nunca vão te dizer nada começam a se inspirar em você. Gente que talvez você nunca conheça toma decisões diferentes porque viu que você também tomou. Essa influência invisível, silenciosa, é muito mais poderosa do que qualquer aplauso. Porque ela transforma vidas sem precisar de holofotes. E claro, com essa influência vem também responsabilidade. Quanto mais você cresce, mais percebe que não pode viver apenas de discurso. Precisa viver sua verdade em cada detalhe. Precisa ser coerente, não perfeito. Precisa mostrar vulnerabilidade, admitir erros, aprender em público. Porque o que realmente inspira não é a imagem imaculada, mas a coerência de ser humano. Errar, corrigir e continuar. Cair, levantar e seguir. É isso que gera respeito verdadeiro. É isso que transforma você em referência. Nesse ponto já não há como negar. Você se tornou impossível de ignorar, não apenas para os que sempre torceram contra, mas para todos. Sua presença se tornou um lembrete constante de que é possível. E isso mexe com as pessoas, porque obriga cada um a olhar para si e se perguntar: e eu? O que estou fazendo com a minha vida? Esse tipo de pergunta é desconfortável. E por isso, muitos preferem projetar em você a frustração deles. Mas, por outro lado, há os que usam esse desconforto como motor para mudar. E é aí que sua jornada transcende o individual e se torna coletiva. Você deixou de ser apenas alguém que provou que podia. Você se tornou prova viva de que é possível. E isso é maior do que qualquer conquista visível. Porque mostra a outros que, se você conseguiu, eles também podem. Sua caminhada vira referência, mesmo para quem nunca vai te dizer. E essa é a verdadeira grandeza, inspirar em silêncio, sem precisar de reconhecimento imediato. E agora, olhando para tudo o que foi dito, a questão não é mais se você consegue. Você já mostrou que consegue. A questão é até onde você vai, porque o caminho não termina aqui. Cada conquista é apenas um novo começo. Cada barreira superada abre outras portas. Cada passo dado revela novos horizontes. E essa é a beleza da sua trajetória. Ela nunca foi sobre chegar rápido, mas sobre seguir constante.
Por isso, a mensagem final é simples, mas poderosa. Você não precisa que todos entendam. Não precisa que todos aceitem. Não precisa que todos aplaudam. Você só precisa continuar, porque no fim, o que realmente importa não é a reação deles, mas a sua decisão de não parar. E se você chegou até aqui, quero te fazer um pedido especial. Escreve aqui nos comentários de que cidade você está assistindo este vídeo. Quero ver até onde essa mensagem chega. Quero enxergar nos comentários um mapa vivo de pessoas que decidiram continuar, mesmo quando ninguém acreditava. Compartilha também a sua experiência. Qual foi o momento em que você quase desistiu, mas decidiu seguir? O que fez você continuar quando parecia impossível? A sua história pode ser a força que outra pessoa precisa nesse exato momento. Não subestime o poder disso. Seu comentário não é apenas uma linha de texto, é uma marca que pode encorajar alguém a dar o próximo passo. É parte de uma rede invisível de pessoas que escolheram resistir, crescer e incomodar apenas por serem quem são. Então participa, conta de onde você é, deixa sua marca aqui. Porque juntos estamos mostrando que não é sobre sorte, não, é sobre aprovação. É sobre coragem, e coragem é contagiosa. Agora é com você. Comenta a cidade de onde está assistindo e compartilha a sua história. Vamos transformar esse espaço em um lugar de inspiração, força e conexão. Por quê? No fim das contas, a maior vitória não é apenas chegar, mas inspirar outros a caminharem também.